E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta à minha casa, ao meu canal. Acho que vocês vão ver um gatinho aí, ó, o Charlinho. Tomara que ele não desmonte tudo. Tô de volta, fiquei um tempo afastada. Não sei nem se dá pra dizer de volta, né? Porque eu fiz 3 vídeos, abri o canal, fiz 3 vídeos e não retornei mais. Ó, agora acho que um rabinho. Sai daí que você atrapalha o vídeo, vem cá. Mas eu tô de volta com o mesmo objetivo de antes, talvez agora mais animada, já com algumas coisas planejadas, para mostrar para vocês o que eu tenho selecionado de leitura para mim e o que eu tenho pensado das leituras que eu tenho feito. E hoje eu vou voltar com a história que me encanta, que eu gosto muito. Olha lá, o Charlinho tá em cima do livro. São as Crônicas de Nárnia. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, então, de como é que foi essa leitura, quais são os meus planos para continuar, então, essa série de livros. Como eu acho que eu já tinha comentado com vocês quando eu fiz lá o primeiro vídeo falando do O Problema da Dor, do C.S. Lewis, é um dos meus autores favoritos. Ele tem sacadas muito interessantes, ele tem um jeito muito legal de escrever. E aí acho que foi a primeira coisa que... Ixi, um vizinho buzinando. Espero que não atrapalhe o vídeo. A primeira coisa do C.S. Lewis que eu li na vida foram as Crônicas de Nárnia. E eu gosto muito do jeito que ele escreve, eu gosto muito das reflexões que ele faz. Eu não concordo com tudo que ele escreve, eu não concordo com tudo que ele pensa, e acho que nem isso é intuito. O intuito não é a gente concordar com tudo. Eu já estou na terceira releitura das Crônicas de Nárnia. A primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia, acho que eu estava na escola, sei lá, entre quarta e oitava série. Estava na escola cristã ainda, lá em São José dos Campos. E eu não lembro se eu peguei na biblioteca da escola. Bom, eu sei que eu li nessa fase da minha vida. Me encantou, eu gostei muito. E aí depois, adulta, quando eu vim para São Paulo, depois que eu casei, terminei faculdade, tudo, conheci meu marido, eu ganhei esse livro que tem todas as 7 crônicas. Ele é bem bonito, esse livro. Bem bonito, não sei se dá pra ver aí. Tem várias figuras, tem uma diagramação bem legal. É dividido pelas crônicas, tá vendo? É bem legal. Dessa leitura eu lembro mais, eu lembro até da forma como eu li, eu lembro da história. Então, esse livro, as crônicas, elas vêm em ordem cronológica. Vou explicar isso um pouquinho para vocês. O C.S. Lewis, ele começou a publicação desses livros, se eu não me engano, eu não, devia ter olhado isso com mais atenção, mas acho que foi em 1950. É isso mesmo. Ele começou a publicar as Crônicas de Nárnia em 1950 e ele começou a publicação pelo Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que é o mais conhecido, que saiu o primeiro filme e tal. E aí depois do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, se eu não me engano, vem o Príncipe Caspian, isso mesmo. Depois A Viagem do Peregrino da Alvorada, e assim vai até terminar os 7 livros, né? Então, a primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia foi na sequência de lançamento. Mas nessa segunda leitura eu lembro que eu li na ordem de publicação. Tanto que o livro ele traz um índice que vem na ordem cronológica. Não sei se dá pra ver aí. Mas eu até escrevi aqui na lateralzinha dele a ordem de publicação e eu fui lendo na ordem de publicação. Eu sugiro que quem nunca leu, leia na ordem de publicação. Porque você vai conseguindo, assim, sentir mais curiosidade, vai ficando mais, assim, vai te trazendo mais entusiasmo, interesse para ler a história. Mas, se eu for pensar, assim, de gosto hoje, eu prefiro ler na ordem cronológica, por isso que eu tô lendo, para entender a sequência de fatos, e eu acho que fica talvez mais robusto. Porque na primeira leitura, pensando na ordem de publicação, algumas coisas a gente acaba perdendo. Eu acho que esse é o meu favorito. E a história é muito boa. Esse livro vai apresentar como Nárnia foi criado, como Nárnia passou a existir.
E lembrando, acho que eu não falei isso. A ordem cronológica, ele é o primeiro, ele vai contar os primeiros eventos, pensando em Nárnia, mas na ordem de lançamento, ele foi o penúltimo livro. Então, assim, se você resolver ler na ordem de lançamento, você só vai descobrir como é que Nárnia foi formada e criada quando você chegar no penúltimo livro. Eita, participação especial. Vem aqui. Não? Peraí. Voltando à história. Então, o que que conta no livro do Sobrinho do Mar? Ele começa contando a história do Gregório e da Polly, que são duas crianças, que são vizinhas na Inglaterra. Bom, a Polly já mora lá há um tempo e o Gregório, ele morava com os pais, não morava na Inglaterra. O pai trabalhava na Índia, mas aconteceu da mãe ficar doente e aí ele foi para casa dos tios. A tia, acho que a tia chama Lily, alguma coisa assim. Eu não lembro. E o tio chamava André. E aí ele foi morar na casa dos tios, junto com a mãe estava doente, os tios iam cuidar da irmã. E aí ele estava lá, ele encontrou com a Polly, e eles conversando, a Polly perguntando dele, falou que nunca tinha visto ele lá, ele contou essa história para ela e falou para ela que ele não se dava muito bem com os tios. A tia lá não se importava muito e o tio era meio estranhão, a tia não deixava ele conversar muito com o tio vivia trancado lá num quarto dentro de casa, enfim. E aí eles brincando tal, e a Polly adorava subir no sótão na casa dela. E lá todas as casas eram geminadas. Então tinha um corredor que cruzava assim todas as casas ali da vizinhança. E aí ela convidou o Gregory para ir lá e tal, e eles subiram lá e aí do outro lado da casa do Gregory, dos tios do Gregory, tinha uma casa que eles achavam que era meio mal assombrada, porque fazia muito tempo que eles não viam ninguém entrando lá, que ninguém não tinha movimento nenhum na casa, e eles resolveram que eles queriam ir lá e eles iam passar por esses sótãos aí para poder chegar lá. Aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer isso, medindo as passadas para chegar lá. E isso me lembra uma outra história que envolve chaves, enfim. Mas isso fica para outra história, outro momento essa história. Eles mediram com passos para saber quantos passos eles tinham que dar para conseguir passar pela casa dela, pelo sótão da casa dela, pelo sótão da casa dos tios do Gregory para chegar no sótão dessa outra casa. Aí eles foram, acharam que estavam arrasando. Contaram os passos, bateram de frente com uma porta, falaram: maravilha, chegamos na porta da casa mal assombrada que a gente quer ver. E abriram a porta. Quando eles abrem a porta, eles entram num cômodo que não tá com a aparência de um cômodo que estava vazio, sem ninguém morando. Muito pelo contrário, estava iluminado, a lareira estava acesa, tinha um café lá, um chá lá, fumegando em cima do móvel. E eles ficaram surpresos com aquilo. A Polly, muito curiosa, foi já andando para ver o que estava acontecendo, quando de repente tinha uma cadeira de costas para a porta. De repente essa cadeira virou e quem estava sentado ali, todo mundo já deve imaginar, tio André. Tio André não deixou eles saírem, fechou a porta, ficou todo mundo assustado. E o tio André falou assim: era isso que eu queria mesmo, duas crianças. E aí eles ficaram assustados, o Gregório tentando: não, tio, a gente precisa ir, a Polly tem que ir jantar, tal. E o tio falou que não. E aí o tio contou para eles uma história muito estranha. O tio contou para eles o seguinte, que ele era afilhado, ou a madrinha dele era uma fada de verdade. E aí, eles não acreditaram muito nisso, ele contou uma história meio estranha, de umas coisas que essa madrinha aí deu para ele. Ele já tinha feito experimento com essas coisas que a tia tinha dado para ele, que vários porquinhos da Índia já tinham sumido. E aí eles ficaram muito preocupados com os bichinhos e tal, mas falaram que não iam participar, que não iam ajudar tal. A Polly olhou para cima da mesa e viu que tinham ali uns anéis amarelos e uns verdes, e ela achou muito bonito. O tio André percebeu aquilo, falou: bom, ela gostou, ele já percebeu, e falou para ela assim: Polly, você quer um anel? Ela falou: eu quero. Aí ele falou assim: ah, então pode pegar, mas eu te dou um anel, mas eu te dou um anel amarelo. Ela: tá bom. Ele falou: então pode pegar. E a Polly foi pegar o anel. Quando ela foi pegar o anel, o que aconteceu? A Polly sumiu. O que eu posso te dizer? Pegue o livro e leia o livro. Não vou te contar mais nada, porque eu te contei só o comecinho da história. Eu amo spoiler, mas eu não vou dar spoiler no primeiro vídeo, certo?
Bom, o que eu posso te dizer é, a Polly volta para a história. O que eu posso te dizer é, a Polly não foi para Nárnia ainda. Temos um gato aí em cima de novo, então se por acaso acontecer alguma coisa desmoronar, a culpa é dele. Olha lá, as orelhinhas. Ô bonitinho, tomara que ele não caia e não derrube vocês aí. Ela vai encontrar com o Gregório, ela vai voltar a encontrar com o tio André e Nárnia... Bom, não vou falar mais nada. Leia o livro. Acho que o que eu tenho te falado até aqui tenha te levado a se interessar por Crônicas de Nárnia. É uma história maravilhosa. Para criança é fantástico, então se você tiver criança em casa, leia com eles. É um livro rápido de ler, tem linguagem fluida, ele é bem rapidinho de ler, assim, de fluidez. Para um adulto fica mais rápido, então eu li, são 200 páginas, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma diagramação bem boa, tá vendo? Tem uma diagramação boa, tem também figuras, o livro com a edição especial que eu mostrei para vocês antes, também tem figuras, esse aqui também tem figuras, é bem legal. Eu li em 5 horas, eu li numa sexta e num sábado, acho que li 3 horas na sexta, 2 horas no sábado, e eu matei esse livrinho aqui, tá? E é uma história bem legal. Vale lembrar que o C.S. Lewis usa muita alegoria, então ele traz várias alegorias sobre cristianismo, ele vai trazer alegorias sobre o Éden, sobre Jesus, sobre salvação, sobre pecado, e é bem interessante. É bem interessante ele trazer essas alegorias e como ele trabalha isso dentro da história. Vale a pena. Como eu falei para vocês, antes de concluir aqui e falar sobre as próximas resenhas, só falar para vocês o seguinte, que nessa edição aqui, acho que vale a pena falar, essa capinha aqui, esse desenho e tudo mais, é o mesmo que tem na edição, na primeira edição que teve no Brasil, eles estão reproduzindo as capas da edição original. Então, eu achei bem interessante. Bom, o que eu ia falar para vocês, que eu tinha começado a falar no início do vídeo, é o seguinte. Como eu tô lendo muita coisa, eu tenho várias leituras, eu tenho pouco tempo para ler, porque eu tenho um trabalho de 8 horas por dia, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho uma outra prestação de serviço, enfim, tenho muitas atividades. Eu preciso conciliar minha leitura com todas as atividades, então não tenho muito tempo disponível para ler. Então eu não consigo ler um livro atrás do outro. Então, como eu me planejei, eu vou ler um livro por mês, então eu vou pegar um final de semana dos próximos 6 meses que estejam mais tranquilos, finais de semana, e aí eu vou ler o livrinho e trazer uma resenha para vocês. Se tudo der certo, eu conseguir ler um livrinho por mês mesmo, eu consigo terminar todas as crônicas até janeiro do ano que vem. E aí eu venho fazer então uma resenha falando geral das crônicas de Nárnia como um todo, o que eu achei dos 7 volumes, o que eu tenho para dizer, talvez até fazer de uma forma mais aprofundada uma comparação, uma análise, o que eu achei, o que eu percebi desses livros aí com relação ao cristianismo, como que reflexões que a gente pode fazer com relação a isso, tá bom? Então fica aí a super indicação, espero que tenha interessado, espero que vocês fiquem animados para ler. Leiam, se estiver aí na casa de vocês, não deixe parado na estante, pega e leia. Chama as crianças para ler também, para a gente também poder ir discutindo. Coloca aqui nos comentários se você gostou, se você já leu Crônica de Nárnia, qual é a sua crônica favorita. Curte o vídeo, compartilha também com outras pessoas que podem gostar dessa história. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo, que se Deus quiser e tudo der certo, vai estar aqui no canal semana que vem, tá bom? Um beijo grande e obrigado por terem assistido aí até o final. Tchau, tchau. Nossa, tá muito ruim. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, né?